Bom dia, amigos. Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. E dê o seu like. E vamos caminhar juntos. Durante esses dias eu tenho falado sobre amizade. Você já teve uma amizade sincera? Sabe por quê? Porque quando a amizade é sincera, a gente nunca a perde. Só a morte, naturalmente, que pode encerrar esta amizade. E tem uma frase muito interessante que diz: pode ser que um dia nos afastemos, mas se for amigo de verdade, a amizade nos aproximará. Albert Einstein. Então você percebe? Se a amizade for sincera, mesmo a distância não vai acabar. E um dia esta amizade vai reaproximar as duas pessoas. Muito interessante, isso me faz lembrar quantas pessoas se afastaram de você e nunca mais se aproximaram. Pensa nisso. Eu já tive muitas amizades que se afastaram de mim e nunca mais se aproximaram. Será que essa frase, né, tem um sentido assim muito real? Porque se houvesse uma verdadeira amizade, um dia as pessoas se aproximariam de novo de você ou de mim. E você já perdeu amizades por causa de terceiros? Às vezes, né, você perde amizade por causa de outra pessoa, que faz uma intriga, que cria um clima, e a gente rompe com essa amizade por causa de terceiro. Falei da amizade invejosa anteriormente, entre Saul e Davi. Uma delas, né, mas dessa amizade entre Saul e Davi, nasceu uma amizade verdadeira. Olha que bacana. Nasceu a amizade entre Davi e Jonatas. E hoje eu quero falar de amizade verdadeira. Pensa aí, você tem amizades verdadeiras? Jonatas foi um grande amigo de Davi. O ajudou e ele era filho de Saul. Lembra que eu falei? Um rei desobediente a Deus, que invejou Davi e tentou até matá-lo, algumas vezes. Você percebe como que fica o coração de um filho como Jonatas, que sempre foi fiel a seu pai, Saul, mas com o decorrer dos anos, Jonatas começou a perceber que seu pai já não era mais o mesmo. Que o seu pai já não tinha tanta fé em Deus. Já não era tão obediente a Deus. E aí então, quando Davi foi comissionado para o exército de Saul,
ele conheceu Jonatas. E eles tinham uma diferença de idade muito grande. Alguns arriscam a dizer que a diferença de idade era entre 25 a 30 anos entre Jonatas e Davi. Davi era um jovem, ainda nem tinha sido empossado rei. E aí você observa, essa amizade foi uma amizade sincera. Interessante que, segundo as Escrituras, apesar de não serem irmãos de sangue, eles se amavam como se fossem, e tinha muita afinidade um com o outro. Que bacana, né? Lembra que eu falei há alguns dias, né, sobre amigos mais achegados que irmãos? É o caso desses dois aqui. Eles tinham uma amizade incrível. Uma coisa assim, mais do que irmão, uma afinidade entre os dois. Olha que bacana. Isso é muito louvável, gente. Ou seja, eles tinham uma aliança. Jonatas o amou como sua própria alma. A Bíblia diz isso. Você percebe como é isso? Amar alguém como sua própria alma. Assim era com Jonatas e Davi. Puxa vida. Como nós precisávamos ter amigos assim. E ser amigos assim. Porque amigo é coisa para se guardar. Lembra disso, né? E aí nós vemos então que eles tinham algo em comum. Interessante, é bom a gente frisar isso. Eles tinham algo em comum. E talvez isso tenha originado essa amizade. Mas o que eles tinham em comum? A fé em Deus. Aleluia. A fé em Deus. Eles tinham isso em comum. Então nós percebemos, né, que havia algo que ligava esses dois. O mesmo Deus. E que bacana, né? E interessante que a Bíblia relata de que Saul ia fazer uma festa. Essa festa era a festa da lua nova. E aí então Davi aproveitou essa festa e falou para Jonatas assim: o seu pai quer me matar. E Jonatas falou: que isso? Nada disso, você é um guerreiro aí do meu pai, você é o chefe aí do exército, você é um escudeiro, você é um batalhador. Ele falou assim: não, eu queria fazer esse teste, eu queria combinar com você. Olha só, eu não vou a essa festa. Davi era o primeiro-ministro de Saul, né? O ministro da guerra. E aí então Jonatas combinou com Davi. Davi falou: não, diz que eu vou numa festa lá na minha cidade, aquela coisa toda. E aí Jonatas concordou. No dia da festa, Saul olhou para a cadeira de Davi, ela estava vazia. Ele não falou nada. No segundo dia da festa, ele olhou para a cadeira de Davi, estava vazia. Ele ficou irado. Ele chamou Jonatas e falou que ia matar Davi. Viu? Jonatas então descobriu que o seu pai, de fato, queria matar Davi. Pela inveja que tinha, pela capacidade que Davi tinha. E aí então Jonatas
já começou a entender o que estava se passando. E Davi não tinha feito nada, gente. Então o que aconteceu? Aconteceu que uma certa vez Saul tentou unir seus servos e seu filho mais velho, que era Jonatas, numa conspiração para matar Davi. Você imagina como Jonatas sofria com isso? Em ver o seu amigo correndo risco. Jonatas era um filho leal ao seu pai, mas também um amigo leal. Foi por isso que ele defendeu Davi. A lealdade de Jonatas a Deus vinha em primeiro lugar. Nós precisamos defender nossos amigos. Você precisa defender seus amigos com lealdade, como está acontecendo aqui nesta reflexão. Jonatas pediu apenas que Davi fizesse uma promessa a ele. Por quê? A lealdade de Jonatas a Deus vinha em primeiro lugar. E se ele era leal a Deus, com certeza seria leal a seu amigo. E aí então Jonatas pediu a Davi que Davi fizesse uma promessa a ele. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 15, quando diz: como também não cortarás nunca da minha casa a tua benevolência, nem ainda quando o Senhor tiver desarraigado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Faça aliança com essa pessoa que é sua amiga. Porque quando há aliança, não há rompimento. Você já percebeu que o anel que os noivos usam quando casam, aquele anel não tem emenda. Então, olha só, nós vamos continuar amanhã falando dessa coisa maravilhosa que é a amizade. Não deixe, nada destruir essa amizade que você tem, essa aliança que você tem com essa pessoa, principalmente se for ligada na mesma fé. Então ficamos por aqui. Amanhã eu continuo falando sobre esta amizade maravilhosa. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Grande abraço.